Bom dia, valentes do Altíssimo. Nesta manhã, a nossa meditação está em Gálatas, capítulo 5. Vamos ver a partir do versículo 16, que diz assim: Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Amém. Você pode ler todo esse capítulo, vai falar aqui das obras da carne, né, que são prostituição, impureza, lascívia, feitiçaria, inveja, ira, bebedice, glutonaria, e depois fala sobre o fruto do Espírito, que é o amor, a alegria, a longanimidade, o domínio próprio, né? Mas o que eu quero destacar aqui é exatamente essa batalha entre a carne e o Espírito. Nós realmente temos um campo de batalha na nossa vida cristã. Travamos uma guerra sem trégua entre a nossa carne e o nosso espírito. E precisamos entender que para vencermos essa batalha interior, nós precisamos realmente nos alimentar do Senhor, alimentar o nosso espírito. A carne representa o que somos por nascimento natural e o espírito o que nos tornamos pelo novo nascimento, o do espírito. A carne, ela está sempre desejando as coisas da carne, né? Os desejos materiais, que nos levam para longe de Deus, que nos levam para a morte. E o Espírito sempre deseja as coisas de Deus, quer, tem sede de Deus. Mas nós estamos nessa batalha. E a única maneira que nós achamos, que nós temos para triunfar sobre esses apetites carnais, sobre essa carne que nos conduz para a morte, é nos alimentar do Senhor. A palavra do Senhor diz isso, né? Que aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Então você está alimentando o quê? A sua carne ou o seu espírito? Se você está alimentando a sua carne, ela vai ficar cada vez mais forte. Mas se você estiver alimentando o seu espírito, ele vai ficar mais forte e vai ganhar. Alimentar, portanto, a carne é ultrajar, é entristecer, é apagar o espírito. Nós precisamos sujeitar a nossa vontade ao Espírito Santo, em vez de nos entregar a esse comando desenfreado da carne, porque senão nós vamos caminhar cada vez mais para longe de Deus. Não é fácil, mas nós temos como vencer. Jesus Cristo já venceu lá no Calvário essa luta por nós, não é mesmo? Quando Ele nos salvou, Ele nos venceu. Está sobre a lei, está sobre a maldição, pois maldito é quem não persevera em toda a obra da lei para cumpri-la. Porém, quando nós somos guiados pelo Espírito, nós já não estamos mais debaixo da tutela dessa lei. Por quê? Porque somos livres. O Senhor já nos libertou. Aqui em Gálatas 5, no versículo 1, ele fala isso. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firme e não vos submetais de novo a um jugo de escravidão. Nós podemos nos mantermos firmes. Então, só existe uma saída. E a saída é essa. Comece a alimentar o seu espírito através do quê? Da oração, da leitura da palavra, do jejum, da meditação da palavra. Andar no espírito é tomar uma decisão. É ter uma decisão de que eu quero andar no espírito. Eu não vou dar lugar para a carne. Nós temos que tomar muito cuidado, sabe por quê? Porque o nosso inimigo, que é Satanás e seus demônios, ele entra nas nossas vidas exatamente pelas obras da carne. É na carne que ele entra, é na alma que ele entra para nos destruir. E nós temos sim pontos vulneráveis. Todos nós temos fraquezas, pontos vulneráveis, aonde habita, infelizmente, trevas. E aonde há trevas, onde há escuridão, há demônios. E nós precisamos expulsar essa escuridão, essas trevas, de algumas áreas de nossas vidas, que às vezes a gente permite. Fazendo o quê? Fazendo a vontade da carne, a concupiscência, a vontade pervertida da carne. E aí o inimigo entra para potencializar. Sofremos muitas vezes as consequências de nossas atitudes. Não é propriamente o diabo em si, mas é as nossas próprias decisões, as nossas próprias atitudes que nos levam a esse sofrimento. Contudo, é lógico que o inimigo vai aproveitar para potencializar esse fracasso, né? Então nós temos que nos alimentar do Espírito, andar no Espírito e fechar todas as portas para que o inimigo não entre, porque se o Espírito de Deus habita em nós, se o Espírito Santo de Deus nos reveste de poder e autoridade, o inimigo não terá lugar em nossas vidas. Ele só tem lugar onde há trevas. Onde há trevas ele habita, mas onde há luz ele não consegue ficar, porque a luz prevalece sobre as trevas. Então vamos andar na luz, vamos alimentar o nosso espírito. Amém? Que o Senhor abençoe você e sua família. Que o Senhor abençoe o Brasil e as nações. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.